versão em português de Portugal não tem acento, né? O acento, inclusive, foi dado pela Sônia Luiten. Num dos textos que ela publicou na Quadreca, ela colocou o acento agudo ali para diferenciar de mangá de manga, de diferenciar dessa outra palavra em português que significa zombar, né, a manga, né, mangá, e a fruta também, né? Mas isso, como um bom jornalismo, terminou se consolidando, né? E hoje, pelo menos a versão brasileira, a gente fala com essa oxítona aí expressiva, né? Mangá. A palavra anime, ela já é uma transliteração, muitas vezes, do inglês para o japonês, né? Tentando falar animation, né? E a gente aqui também, da mesma forma, vai colocar esse acento aí circunflexo na última vogal para dar um diferencial, né? O anime, para dizer que aquele anime, aquele desenho animado, né? A moda japonesa, por assim dizer. Para poder compreender esse estilo particular de quadrinho, é necessário compreender o seu processo de surgimento. A ideia é assim, por que você tem um quadrinho tão diferente hoje? É uma maneira de desenhar, uma maneira de narrar história, uma maneira de arte finalizar diferente. Então essa diferença do mangá, ela é compreendida quando você olha para trás e vê a história de desenvolvimento dessa linguagem, a linguagem de produzir mangá. Mangá é um sinônimo de quadrinhos, sim, é como os japoneses chamam suas histórias em quadrinhos. Mas para a gente, principalmente, mangá não é só isso, é um tipo de quadrinhos específico. Assim como outras expressões de quadrinhos, né, nos Estados Unidos, na Europa, inclusive no Brasil, o mangá ele começou a ser produzido por artistas gráficos. Artistas, pintores, desenhistas, que produziam principalmente gravura, né, eram gravuristas. Sendo que você tinha uma classe de gravuristas bem específica que fazia alguns desenhos mais hilariantes, mais satíricos, muito mais cômicos, né, que obviamente eram feitos para divertir a população, comercializados em feira pública e que estão na origem do próprio termo, mangá, que significa algo como desenho irreverente, desenho hilariante, desenho irresponsável, no sentido que os traços dele eram traços muito mais simples, né, e que colocavam as pessoas em situações hilárias. Agora, o termo também ele tem uma origem a partir de um processo editorial. Ele vai se desenvolver, ele vai se propagar a partir de uma exposição que vai acontecer em Paris, no século XIX, onde o governo japonês queria divulgar, né, suas ações para a Europa, naquele processo de ocidentalização da era Meiji, e ele vai e republica, na verdade, expõe uma coletânea de desenhos que foi publicado pelo Hokusai, um gravurista famoso que, no fim da vida, publicou um compêndio de desenhos, de rabiscos, escorços que ele tinha guardado, né, que eram situações, vamos dizer assim, que colocavam as pessoas em situações hilariantes. Principalmente, ele satirizava com algumas classes profissionais no Japão, como samurais, né, alguns funcionários públicos, e eram justamente essas classes que o governo japonês estava querendo destituir o poder. E aí ele pega esses cartoons de época e expõe nessa feira em Paris. E aí o nome se popularizou de certa forma. Pelo menos é a forma como o Ocidente se deparou com aqueles tipos de desenhos de forma tão diferentes que vinham do Japão. E aí passaram a conhecer como mangá.